Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. Baixa o ritmo. Oi. Tá no ar. Estamos no ar, Roberto Pintaúdi. O atraso é totalmente culpa da Luana. Luana Rodrigues, né? Rodrigues, isso é isso. Ela sabia das nossas dificuldades de andar corretamente com os horários, que a gente sempre chega antes na hora. Isso cria um tumulto aqui na logística dos programas. Ela disse, eu vou me atrasar hoje. Só para ferrar com eles, porque eles são muito pontuais. Estou super entendendo como é que vai ser o clima dessa conversa. É assim que a gente começa. Marketing e o programa. Tu sabe, eu vou te dizer duas coisas para abrir o programa. Primeiro tu cumprimenta a nossa audiência. Não, é tu que cumprimenta, não sou eu. Tu me interrompe, me xinga e cumprimenta. Então, olha, ó, o cara vamos lá, tá tudo certo. Continuamos? Então, oficialmente, bom dia ou boa tarde ou boa noite para a nossa querida audiência. Este é mais um Marketing ou Propaganda. E hoje estamos aqui no estúdio com a sócia-diretora da agência Move, Luana Rodrigues. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Isso, e eu ia começar te dizendo... Tu ia começar a incomodar já. Não, mais ou menos. É o seguinte, primeiro, eu morro de inveja da Move. Por quê, Pinto? Porque vocês pegaram a conta do Bazar Maria. Quem tinha que trabalhar para o Bazar Maria sou eu. Eu já falei que não é Bazar Maria. Eu já te falei que é Casa Maria. Tu tá confundindo com Bazar, aquele não, Bazar Casa azul. Maria, Casa Maria. É por causa do meu ódio, a Move. É um entendeu? cliente Sabe que o meu pai foi na casa... Meu pai e minha mãe foram na Casa Maria esse final de semana, ali na Zenha. E ele ficou assim... Ele falou, nossa, Márcia, tem assim, ó... Sim. Desde o prego até não sei o quê. Sim. Daí ele foi procurar um produto determinado que a nossa Serviços Gerais tinha pedido para nós, que tinha especificamente lá. Uhum. E ele não achou. E aí começou a conversa da história deste produto. E aí diz a nossa querida assistente de redação, ai, mas é a esponja mágica, né? Não, ela é maravilhosa. Daí meu pai falou, esponja? Eu falei, como assim, pai? Ele, porque a moça escreveu bucha. Eu falei, eu não acredito que tu vai procurar na parte dos pregos. Esponja mágica, Ele falou, eu procurei em todos os lugares, mas eu jamais imaginei que bucha era... Tem nos caixas. Eu não conheço a esponja mágica, mas eu conheço o bolo mágico da... O bolo mágico. Da Maria da Paz, entendeu? O bolo mágico. Não, isso é... Eu não conheço o bolo mágico, mas dizem que a esponja mágica é maravilhosa. Porque quem tinha que trabalhar para esse cliente era eu, o profissional mais indicado, entendeu? Tanto é que, quando eu soube que vocês tinham pego a conta, eu disse, vamos fazer merda, vamos fazer troço errado, vamos estragar o trabalho dos caras. Sabia? Falei aqui. Falou várias vezes. Falei várias vezes. Não contra a Move, né? Explica, por favor, que não é nada pessoal. Todas as agências de propaganda, quando pegam um cliente que começa um trabalho legal, como eles começaram, sem agência, o que eles fazem? Mete o bedelho no trabalho do cara, em vez de seguir primeiro aquela linha. Dali a 6 meses, começa a sugerir coisas. Qual é a avaliação que tu faz? Estamos com o cliente há 6 meses. Então, agora eu quero ver. Agora eu autorizo vocês mexerem. Te lembra das lojas do Aldo? Era uma lojinha fantástica, tal. Era o seu Aldo que fazia e tal. Aí entrou o genro, não sei o que é. Vamos fazer Magazine Aldo, sapataria do Aldo, não sei o que. Estragaram o troço. Onde é que está a loja do Aldo? Ninguém sabe mais. Terminou. Mas tem uma compensação. Tá? Eu estou torcendo para a Move. A Move pode ser, tu sabia que pode ser a salvação da propaganda em 2020? Uau, que responsabilidade. Não, pois basta que vocês ganhem a agência do ano esse ano. Que pressão. Não, vocês têm que ganhar. Eu ia dizer, vamos embasar e tá. Vocês ganharam 2017, 2018. Que é uma coisa era muito difícil, que é uma coisa rara. 2 anos consecutivos. Eu tenho 418 anos de propaganda, não me lembro disto. Eu ganhei 2 vezes, mas em anos bem distintos. Se vocês ganharem esse ano, tá? Certamente que o mercado vai botar o olho, os anunciantes, vai dizer alguma coisa está certa na propaganda e tá o ressurgimento. Tanto é que eu estava comentando aqui, antes da gente começar a falar, que eu mandei um material lá para o Coletivo publicar. O título é Bom Ser Normal, mas, anteriormente, eu quase que tinha escrito o texto com o título A Propaganda Está Grávida. Por quê? Porque a EO, que é uma rádio feminista, também está grávida, por causa da Márcia. Então, aqui está todo mundo grávida. O Pedro vai ser a criança com mais padrinhos na história. Porque todos aqui já se intitularam dindos do Gremlin. Isso.
Então, tu imagina, por que O Gremlin. Por que tem aquele ditado popular que diz assim, ó, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, como também, depois da tempestade vem a bonança. Então, é o seguinte, se vocês sinalizarem com tricampeonato, alguma coisa... É um caminho, no mínimo é um caminho. Não, já vamos sair dizendo que alguma coisa de grandiosa e muito maravilhosa aconteceu. Isso vai ser um bom sinal, aí as pessoas vão voltar a acreditar na propaganda e vão continuar. Tá, mas fala outra coisa que tu admira na Move. Na Move? É. Das mulheres. Que tem é uma cola, é que tem uma mulherada lá, né? Tem uma mulherada. Isso é tudo eu acho de bom. que isso faz parte da fórmula de sucesso Aliás, sabe que eu sou um machista em desconstrução. Perfeito. Entendeu? Ainda tem sensacional. Eu conservo, Em recuperação. Acho lindo tu dizer Não, ele admite. Eu conservo alguma coisa ainda da masculinidade tóxica que me enfiaram para aqui para dentro, entendeu? Cultural, histórico. Não, tudo isso... Meu Deus do céu. Natália Miller, nossa excelentíssima observadora plena, eu te amo. Tudo isso é a Natália que está ensinando para ele até o termo de masculinidade tóxica, ele não sabia que existia. Mas aí, eu tenho, independente do meu passado negro, quando eu era realmente um machista estruturado e não abria mão, eu sempre tive uma admiração por mulheres na propaganda, porque eu tenho algumas resistências com as mulheres se meterem em algumas coisas, como, por exemplo, jogar futebol, lutar boxe. Ai, tava indo tão bem. Tava. Mulher luta boxe, mas como? Não combina com o aspecto físico. Isso é que nem querer que uma formiga carregue um elefante. Para que fazer força física? A mulher usa o intelecto. E eu sempre admirei muito mulheres na propaganda e sempre reclamei, e principalmente na criação, que tem pouca mulher. Sim, é um fato. E eu sempre disse, olha, todas as mulheres que eu trabalhei na criação, trabalhei com a Cláudia Tages. Na época da Cláudia Tages, eu acho que nós tínhamos 3 duplas, 2 eram de mulheres. Você trabalhou com a Laura Azevedo, nossa diretora, não? Não, acho que não. A Laura, ela foi convidada, mas aí ficou me enrolando e não veio. Mentira, ela disse que estava muito ocupada, tem que trabalhar até as 10 da noite. Eu, inclusive, me ofereci, tu não quer que eu vá te ajudar? Ela não levou a sério. Mas não é uma prática da Move trabalhar até as 10 da noite. A gente preza a qualidade de trabalho. Ela não me levou a sério. Mas é isso, então, 2 coisas aparentemente antagônicas, mas tem tudo a ver, porque se vocês fizerem um bom trabalho para Casa Maria e não Bazar Maria... Não, tu trouxe muitos assuntos para a mesa. Vou começar pelo primeiro, então vamos começar pelo começo. Boa, isso aí. Deixa a nossa entrevistada falar agora. Vamos começar pelo começo. Casa Maria foi uma surpresa muito grata para a gente. Tá? Foi um cliente que nos procurou, encantado pelo nosso trabalho sendo feito lá no Diário Gaúcho, que também é um cliente da área de varejo, né? E o cliente nos procura com conhecimento sensacional do seu público, né? E a gente avança nesses 6 meses, tendo feito uma grande imersão na classe C, D, que é quem esse cliente atende. Se precisar de algum apoio técnico de alguém que veio da vila, sou eu, viu? Muito bom. E foi sensacional, foi uma experiência sensacional. Tu tem total razão quando tu diz, né, que as agências entram, querem mudar a vida do cara. Eu não sei porquê. Há uns dogmas na propaganda que respeita o cliente lá, o que o cara fez. Tu sabe que todas as histórias que eu conto, a Márcia, por exemplo, não aguenta mais ouvir as histórias que eu conto aqui, porque eu sempre acabo me referindo. A gangue, seu Silvio, o outro, o Betaninho, seu fulano. Até no Banrisul, a época que eu atendi o Banrisul, o presidente do banco, ele metia o bedelho, então ele funcionava como se ele fosse o dono. Ele sempre, quando ele não queria muito uma determinada campanha, eu me lembro que ele dizia a seguinte frase: me diga uma coisa para concluir a nossa conversa, vocês teriam ânimo de escrever essa campanha para um tal de concurso que vocês têm todos os anos? Ganharia algum prêmio? Aí ele botava uma pulguinha para a gente repensar algumas coisas em cima daquilo que ele tinha falado. E é verdade, tu tem que rezar pela cartilha do cliente, depois tu vai acrescentando. Deu. Segue o baile, Lu. Muito bem. Não, mas é um cliente extremamente preocupado com o seu cliente. Então, não tem como fazer uma linguagem diferente. É um cliente que está com 30 unidades, vem crescendo esse ano absurdamente, com mais uma unidade agora em Torres, que ele abriu no final do mês passado. E é um público que precisa ser entendido em profundidade mesmo. O que eu acho que é um dos grandes erros das agências, né? É não trazer o cliente para dentro do processo, o cliente do cliente. Então, nós passamos a ser mais assertivos quando a gente tem o cliente trazendo a voz dele, o que ele deseja, como é que ele fala, como é que ele se relaciona, o que ele está desejando, né?
E isso me parece que seja um dos caminhos de sucesso da MUV, inclusive em Casa Maria, que agora tu pode avaliar os 6 meses já. Sim. Né? Então, Vou olhar com maior benevolência. Olha, será Quando vocês Carinho, pegaram a conta, carinho. eu Vai ser bem odiei, bacana. mas é porque eu queria pegar. Eu admito que era Cheio só de um pouquinho. inveja. Só inveja, só inveja. E Vida Farmácias também foi mais uma conquista desse ano da MUV. E aí eu vou chegar no assunto que é, então, por que a gente está merecendo aí esse 3º campeonato? Estamos cheios de expectativa com relação a isso. O primeiro foi uma grata surpresa. O segundo, nós estávamos mais estruturados para isso. Nós tínhamos já uma série de contas novas. E esse ano, eu acho que seria para chancelar uma fórmula, uma forma de fazer muito diferenciada, né? Principalmente pela forma como nós nos relacionamos com os nossos fornecedores, que eu acho que é a principal, é um prêmio de reconhecimento do mercado. Então, quanto melhor nos relacionamos com o mercado, melhor nós avançamos, né, nessa premiação. E esses parceiros têm trazido muitas formas de fazer comunicação de uma forma diferente, né? É a publicidade, seja lá qual é o novo formato que ela vem alcançando, se é consultoria, se são projetos diferenciados, se é olhar o público do cliente de uma outra forma, identificar uma outra vertente. São esses parceiros que têm construído com a gente isso, e eu acho que a indicação já mostra um pouco de ter sido um caminho bem O que bem já é trilhado, surpreendente, né? Eu acho que ser novamente indicada Já é meio título. Já é meio título, Meio exatamente, já é 50%. Particularmente, posso morder a língua, particularmente, eu acho difícil que o mercado dê o tricampeonato. Tá? Eu já achei, mas assim, já fiquei surpresa com o Bi. Também não tinha visto, faz 10 anos que eu acompanho o salão, e eu nunca tinha visto a mesma agência ganhar 2 anos seguidos. Então, eu já fiquei surpresa no passado. Se eu morder a língua agora, gente, aí eu entrego os tacos, porque realmente, ainda que... E é de verdade, né? Porque de um tempo para cá, a gente pegando o futebol como parâmetro, porque antigamente era uma glória tu dizer bicampeão, tricampeão, mas eram títulos consecutivos. Agora o Flamengo ganhou o título 38 anos depois, é bicampeão do Brasil. Como assim? Então perdeu o conceito de que era bicampeão, tem que ser campeão, bicampeão, tricampeão. Se não é consecutivamente, tem que dizer assim, 2 vezes campeão. Pelo menos está escrito lá nas regras de português que é assim, né? E vocês realmente bicampeões. Bicampeões. Tá. E a gente também vem com um atendimento, né? Profissional de atendimento indicada também pela 3ª vez. Não, a Rosângela Lopes. Então, nós temos a Rosângela Lopes sendo indicada, a Carla Bildauer na produção, o Robson na produção e a Laura pela direção de criação, né? Na área de criação, que também é um baita orgulho para a gente. Que foi uma escolha política, uma escolha técnica de trazer uma mulher, colocar uma mulher à frente da criação. A gente se orgulha muito disso. São 5 indicações, né? E mais o caso, assim, vocês talvez tenham participação no anunciante do ano, que é Banrisul. Exatamente. E no cliente, 2, né, na verdade, em 2 profissionais de marketing de cliente, que é a Lisane do Banrisul e o Dimer da Assembleia, que também é conta de vocês, né? Na verdade, essas 2 colocações que eu te fiz, da Casa Maria e torcer pelo Tri, é meio que a mesma coisa, estou sendo simpático à MUV, mas agora tem uma restrição mesmo para fazer, de verdade. Vocês não precisam usar tantos termos em inglês, compliance, não sei mais o que. Compliance, Pintaúde. Não, sempre me fez um anúncio, Márcia. Não, aí nós vamos brigar. Olha aqui, ó, compliance não é um termo em inglês, compliance é uma diretriz de boa prática Está correto, é compliance. Não, é compliance. Não, no meu inglês é compliance. Não, eu estou te ensinando várias coisas, aprende essa também. É anti-anglicismo. Não que ele acha o máximo. Não sou homofóbico. Ele acha o máximo aprender novas expressões em inglês. Já te ensinei spoiler, já te ensinei em mindset. Isso. Né? Então agora compliance. Já viu algum filme americano, seja que filme for, de que diretor for, de que época for, que eles não dão um jeito e enfiam a bandeira americana lá atrás? Sempre tem. Não. Sempre tem. Então, a gente é muito colonizado, tu vê isso no nome das crianças, no não sei o quê, no não sei o quê, e a propaganda... Sim, ela vem tu sabe que teve um deputado uma vez, em Curitiba, que ele inventou uma lei, mas depois caiu, que ia ser proibido o uso de termos em inglês na comunicação. Eu disse, olha... Não, caiu depois, eu até brinquei, eu digo, olha, enfim, um deputado com utilidade. Que horror, verdade. Está falando isso para uma mulher que não sei há quantos 1000 anos atende conta pública. Sabia? Eu estou falando do excesso... Não, tem pelo menos 10 anos, Lu, que é o que a gente se conhece. É verdade. Não, tu viu o anúncio do SEMP, Márcia? Não vi, eu preciso ver, inclusive. Não vi também, e, além de tudo, um anúncio antigo. Fizeram um acróstico com a palavra SEMP. Fizeram um acróstico
falava sempre para falar Tô te que eles ouvindo. estavam atrás de parceiros que desenvolvesse o sempre não sei o quê, mas o papo deles é o seguinte, eles pegaram lá no C e enfiaram o compliance. Compliance. Tá? Não. É que o último anúncio de vocês ali, estava ali a latinha da Laura, de não sei o quê, está atribuído o anúncio e tal, Mas tinha uma compliance ali no meio. Tinha uma compliance. Tá bem, então vamos achar um outro nome para compliance. Faz assim, que nem vocês fizeram com a Casa Maria. Não chega lá amanhã e diz assim, não se usa mais termos em inglês. Não, gradativamente, a gente pode colaborar com o Brasil. Muito bem. Tá, É. olha Vou só, levar deixa tua dica, eu te ensinar uma coisa. Compliance não é um Compliance. termo em inglês. O que é? É uma prática, é uma diretriz de boas práticas das agências, não, de qualquer empresa. É uma regra de conduta. Não é um termo bonito como spoiler, como mindset, como Mas brand. precisa ser em inglês, Márcia. Mas, meu amor, já chegou aqui para nós como isso, como compliance. Que a propaganda é uma das Mas mais... não é da propaganda, é isso que eu estou tentando te dizer. Essa culpa não é da propaganda. Gente, Pinta, tu sabe que eu sou extremamente crítica à propaganda. Esta culpa ela não carrega, porque o compliance chegou para grandes empresas que nem eram agências de comunicação. O que está acontecendo agora com o compliance é que está chegando no mercado da comunicação. Assim com a boca, compliance. Está chegando no mercado da comunicação e está começando a ser uma exigência, inclusive, dos clientes. Sim, que essas agências tenham adotado o compliance na sua estrutura, nos seus processos. É só isso. Dessa vez eu preciso defender. E vou te dizer mais. Há pouco tempo a gente noticiou a ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, Em cima disso. reuniu seus associados, que é um mundaréu de gente de 6 pessoas, de 6 agências, 7 talvez. Não, mas falando sério, ele reuniu seus representantes para discutir a implementação do compliance nessas agências, com 2 advogadas parceiras. A ABAP Nacional, junto com a Fundação Dom Cabral, criou, inclusive, uma cartilha com orientações de boas práticas e implementação do compliance nas agências. Bonita que é, boas práticas. Muito mais bonito. Não, mas é que o compliance é um guia de boas práticas, que na verdade não é um guia, né? Ele regra, né? Vamos falar bem da Move, só bem. Era a Tá última bom. coisa que eu Não, queria tá bem. registrar. Se é só essa questão, É só gente, essa. o tricampeonato é Então, nosso, a gente gente. não Se pode- o Pinta tá... Eu tô falando... A gente tem que falar, então, que tu não pode falar do Reforchi. Não posso falar do Riforchi. Não, porque é inglês, né? Eu, eles por elas. Não, era outra coisa. É o movimento eles por elas. Mas aí não é de vocês, é assim que está definido, não é isso? Ele é internacional, né? É. Ele é internacional, Então, tá, uma coisa que é Riforchi. internacional, Mas não vai mudar. mas ele vem para nossa linguagem como eles por elas. Já, olha só. Viu só? Já não é só portuguesando. Riforchi. Ele é um movimento mundial. Nós entramos em 2017, fazemos parte do comitê impulsor do Riforchi, que é o Gaúcho, né? Iniciamos um trabalho na Assembleia junto com esse comitê, e esse comitê é formado por N entidades e empresas, times de futebol, artistas, que ele vem a falar com os homens, né? O grande objetivo desse movimento é vamos conversar com os homens para que a gente possa falar um pouco mais sobre equidade, sobre igualdade, e para que todos possam trazer as suas vozes, né? E chegar aos melhores resultados possíveis. E nós, dentro desse comitê, nós atuamos em 2 campanhas, né? Uma delas foi veiculada junto ao Transurb. A questão principal era o assédio no transporte público. Então, foi a Legal. primeira grande campanha que a gente fez com O relação... tradicional rosário nas coxas das moças. Isso não é só isso, né? Isso não é engraçado, Não, Pipo. isso é uma, Eu tô isso é rindo, uma sabe por quê? redução bem grande do processo. Não, sei, é muito né? pior. Não, eu estou rindo, sabe por quê? Porque quando eu era office boy, nós meninos contávamos um para os outros o que tu tinha feito no ônibus. Que coisa mais horrorosa. Mas eu estou em Mas é desconstrução. real. Desconstrução. Não, eu ainda. sei, real. mas eu Mas- tô chocada, Caso porque real. isso era Caso Não, real. isso é muito absolutamente intrínseco na sociedade. Não, tava- Hoje mesmo, a gente nós somos 4 mulheres e 3 homens. Um deles está fora, enfim. Hoje nós estávamos em 4 mulheres e 2 homens na empresa, e um deles foi dizer assim, gurias, olha aqui, tem uma promoção aqui de um aparelho que é aspirador de pó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, um 3 em 1. Aí a gente ficou se olhando e olhou pra Como ele assim, e disse... compadre, gurias? Como assim, gurias? Não, é que vocês gostam mais disso. Quem te disse?
Não, mas é que vocês estão mais habituadas. Quem te disse? Gente, na minha casa, meu marido limpa a casa muito mais do que eu. E tá muito mais íntimo dessas questões de dono de casa do que eu. O outro homem da nossa equipe, ontem, quando nós falávamos sobre a esponja mágica da Casa Maria, ele achou o máximo. Ele falou, não, preciso disso, porque o meu box, não sei o quê. E aí ele entrou na nossa defesa dizendo, não, lá em casa eu limpo a casa, minha mulher não faz tanto quanto eu. Isso é verdade, tanto que hoje já inverteu, acho, é raridade tu encontrar um marido inútil que nem eu não sei nem trocar uma lâmpada. É verdade. Os homens cuidam de casa hoje, assim, já com uma certa naturalidade, já estão... Com certeza. O dia que meu marido me viu cortando cebola com uma faca específica, ele quase surtou. Minha faca! Mas, gente... É só uma faca. Não, tu vai tirar o fio da faca do não sei o quê. Eu falei, mas era só uma... Ó, o Julio tá fazendo sinal lá também. Então, assim, quando a gente estava montando a nossa casa, eu achava lindo aquelas tábuas de... Tábua de cortar alimento, eu queria de vidro, porque eu achava aquilo lindo, até porque a de madeira eu acho extremamente anti-higiênico, né? Nossa, eu quase fui excomungada no meu casamento, porque tu não sabe que tira o fio das facas... Assim, mas é absolutamente intrínseco, mas né? Realidade aí não vocês fizeram a primeira campanha essa que você está falando. Isso, nós fizemos a primeira campanha. Porque esses dados que vocês estão trazendo são lindos, mas eles não são a maioria, né? Não são, infelizmente. Maioria, exatamente. Então, a gente começa a falar sobre assédio. Então, a gente convida para conversar um pouquinho sobre assédio no transporte público. E, em um outro momento, a gente faz uma campanha junto à Brasel para falar sobre a violência dentro dos estabelecimentos. Como que os estabelecimentos, restaurantes, podem ajudar, né, os garçons, ajudar as mulheres que estão sofrendo alguma violência dentro do estabelecimento, algum tipo de assédio dentro do estabelecimento, inclusive com a criação de um drink que ela possa sinalizar que ela está sofrendo algum tipo de abuso. Eu achei muito legal. O fato é que a gente precisa falar mais sobre isso. Né? Abrir um espaço para a gente falar sobre isso é sensacional. É o famoso, né, lugar de fala, né? Lugar de fala. Então, nós temos muito pouca representatividade ainda de mulheres, né, na área pública, na área política. As mulheres ainda não ocupam 100% aí, ou 50% para ficar em igualdade, por exemplo, né, os em cargos. cima do que eu te falei antes. Eu acho que as mulheres deveriam muito mais se dedicar à área política, por exemplo, do que lutar boxe. Eu acho que elas têm que fazer o que elas quiserem. Deixa elas lutarem boxe, me deixa jogar futebol, para! Eu deixo futebol, tudo bem, mas boxe e essas outras lutas marciais... Deixa, eu tenho uma amiga que luta maravilhosamente bem Muay Thai. Deixa! Eu acho que seria muito mais producente as mulheres irem para a política, tirar esse então, eu vou deixar esse 5% de bobagem que tu tá falando agora, que tu vinha bem. Tu vinha bem. Não. Tu tava indo bem, cara. Mas aí tu já ouviu eu falar várias vezes que eu sou contra, mas talvez é porque eu tenho uma coisa, eu detesto eu sou um covarde físico. É que tu não gosta eu da não luta. Gosto, nem homem não devia lutar boxe, eu acho. Então, eu vou te dizer. A minha mãe diz, isso não é esporte. Eu tento dizer, mãe... Tem treino, tem técnica, tem disciplina, tem regra. Então, é esporte. Eu tive um prazer imenso em assistir quase toda a novela da Dona do Pedaço. Da Maria da Paz. Não é a Dona do Pedaço. Tu nunca falou isso. Tu nem sabia o nome dessa novela. Sabia. A novela da Maria da Paz. Eu tive vários momentos que eu sofri muito. Foi quando o Rock ia lutar boxe. Não, se tu sofria com o Caio Castro lutando boxe. Sim, uma das lutas, o cara dopou ele lá e o cara deu uma porrada na cara dele, ele caiu. Não, entendi. Eu não gosto de luta violenta. Tá. Vamos para as coisas mais práticas. Mas eu trouxe duas questões muito interessantes. A questão das mulheres poderem optar por um esporte como o boxe, tradicionalmente masculino, e um homem assistir novela e curtir assistir novela. Nossa, então, gente, a quantidade de homens que eu tô vendo que viraram noveleiros e mais do que... Talvez eles sempre tenham sido, né? Mas mais do que isso, hoje, esses homens que eu tenho conversado e que estão se assumindo noveleiros, eles falam isso com muita naturalidade. Claro. Não posso ir. Porra, a hora da novela, não. Só tem uma coisa ruim. Ou eles chegam no grupo de amigos puxando, assim, mas tu viu aquela cena? Só tem uma coisa ruim tu virar noveleiro. Que tu vicia, então. E aí tu quer chegar e tu sai atucanado, não, porque eu não posso perder esse capítulo de hoje. Mas não, aí é ruim. Eu vou confessar uma coisa, né? Eu já confessei outras vezes, isso não é mais segredo pra ninguém. Eu não vejo novela, tá? Ai, Márcia, tu é muito modernosa. Não, eu não tenho maturidade para assistir novela. Porque a hora que eu começar, eu não vou conseguir parar de ver ainda, não. E eu tenho 50 coisas para fazer, então eu não tenho maturidade para assistir novela.
Por isso que é ruim tu te viciar Que na novela é muito extenso, né? Porque a série, além de ser on demand, tu tá ali, tu vê 1, 2, 3 seguidos, daqui a pouco passa, sei lá, uma semana sem ver, vai ver na outra, tá tudo certo. Mas a novela, e não vem com essa história de, mas tem no Globoplay depois. Cara, não é a mesma coisa que todo mundo vai estar comentando. Sim, tu já perdeu. Tu já perdeu perdeu o time do negócio, perdeu a graça. E aí? E aí? O nosso... Reforchi. O Reforchi. Para fazer parte do Reforchi, a gente tem que fazer uma série de atividades. Uma delas é conversar com a equipe, é conversar com os homens da equipe, trazer esses assuntos. É um trabalho voluntário da MUVI? Ele é um trabalho voluntário. Quantos clientes a MUVI tem? A MUVI deve estar com uns 18. 20 clientes, em torno disso. E quantos profissionais? Nós estamos com 40 profissionais. 20 clientes, tá bom. Relação custo-benefício bem boa, porque normalmente, dependendo do tamanho das contas, claro, né? Porque se tem mais dinheiro, a conta fica maior, precisa mais mão de obra. Mas, normalmente, uma agência com 18, 20 clientes já está lá, às vezes, provavelmente por causa de uma nova gestão que se impõe hoje, né? Pelas dificuldades que a gente vem tendo, que o mercado como um todo vem tendo, né? Mas, normalmente, era uma agência com 18, 20 clientes, gostava de dizer que tinha 80 funcionários, 4 sedes. Mas também tem formatos diferentes, né, de projetos. Então, nem todas as equipes são necessariamente funcionários da MUVI, né? Então, a gente trabalha com parcerias para atendimento de, por exemplo, projetos digitais, né? Tem parceiros que atendem esses clientes com entregas pela MUVI, mas são parceiros, né? São fornecedores. Sim. Então, isso também faz com que a gente não fique com um corpo também muito gigante, tão inchado. Que Deixa não eu fazer conta, uma pergunta, né? Lu. Desses 40 funcionários, quantos trabalham na criação? Ai, pergunta difícil, colega. Vai, pensa. Vamos ali. lá. Pensa na ilha da criação. A Laura, o Moisés. Nós temos 11 profissionais. Quantos são mulheres? Tem bastante. Nós temos 6 mulheres. Olha que coisa mais linda, gente. Uma criação feita de 11 profissionais e a maioria é mulher. Tu é atendimento daqueles antigos que chega na frente lá da criação e diz que eu é que sei, eu que fui lá no cliente, eu sei o que ele quer e vocês estão errados. Tem gente desse tipo ainda hoje. Tem gente assim ainda hoje que eu conheço, que eu sei. Tem. Eu vim de uma outra escola. A minha área de paixão é a operação, né? Eu sou diretora de relacionamento e novos negócios e operações, né? Integração. Então, quando a gente fala em operação e integração, essa coisa de eu sei, esse é o caminho, é meio complicado, né? Quem acaba determinando qual é o melhor caminho é o time, né? E nós temos profissionais também muito qualificados, um time muito de muito alto nível, né? Já tem bastante tempo de mercado. Muito. Isso eu queria comentar também, que eu acho interessante na MUVI, é que vocês têm muitos profissionais sêniores, né? Bastante. Especialmente os heads, né? Os cabeças de área ali. Já são profissionais com bastante caminhada, né? E ainda assim conseguem mesclar com uma galera bem jovem, né? Nós temos uma equipe bem mesclada, né? Então, nós temos profissionais bastante jovens, até porque nós temos profissionais que, um ano atrás, eu não imaginava que eu teria dentro do quadro, né? Programadores, analistas de dados, enfim, eram pessoas que a gente não... Eram perfis profissionais que a gente não contaria que teria no quadro. E nós temos profissionais muito maduros. Eu acho que a grande questão é como a gente conseguiu fazer com que essas culturas, dessas gerações, conversassem, né? E pudessem agregassem ao processo. A gente tem muita tranquilidade com profissionais maduros e também tem uma oxigenação que é super necessária com a gurizada. Se a gente passa assim, eu que já faz muito tempo que não convivo ali com vocês com uma certa frequência, o Robson tem muito tempo, a Rô tem muito tempo, a Irenita tem muito tempo, a Marlene, o Eugênio. O Robson tem um super portfólio de produtor, né? Sim, o Robson veio, DCS foi a grande escala dele, né? Mas, assim, são pessoas bem... com bastante bagagem, né? O Eugênio também, na área de inteligência, tem o quê? 20, 25 anos de história. Por aí. Atenderam, a gente consegue dizer que nós tivemos profissionais que atenderam todos os segmentos, né? Então, todo mundo passou por... Compensação, tem gente super jovem ali, né? Eu lembro de ter conversado com uma menina que me atendeu um tempo, acho que tinha, sei lá, 19, 20 anos, bem jovem. E a gente vem fazendo um processo bem grande de trazer estagiários, né? A gente agora, em 2020, seremos madrinhas aí, né? Padrinhos da SPM. Legal. E os nossos estagiários ou têm ficado no corpo da agência ou têm ido para outras situações, enfim, por uma
escolha de vida. Então, a gente entende Legal. também que a gente tem contribuído para a formação desses novos profissionais. Então, eles trazem uma oxigenação, contribuem com os novos formatos e a gente prepara eles também para uma outra etapa. Também, se eu não estou enganado, esse processo de vocês da Move não é tão recente, já faz uns 4, 5 anos que vocês vêm operando assim. Há quanto tempo? Faz o quê? Uns 4, 5 anos que o Alexandre saiu de lá? Já? Não faço tudo isso. Não? Não. O Alexandre Assunção, não, gente. Eu já tinha voltado para o Coletivo quando ele saiu. Ele é uma dessas pessoas assim com que entrou num processo de mudança. De mudança, tempo de mercado. Sim. Não, a Move tá... E assim, até para explicar para nossa audiência, né? Eu só sei... eu só sei tudo isso da Move... Porque, originalmente, o Coletiva fazia parte de um grupo de empresas, entre estas empresas, tinha a Move como agência e o Coletiva como portal e ainda uma escola de comunicação. Então, era um grupo de empresas de comunicação. Então, trabalhei muito próximo à agência Move durante muitos anos. E, quando eu retornei para o Coletiva.net oficialmente... para comandar o portal. Nós fizemos Tu te tornaste a poderosa, né? Quando eu me tornei um pouco mais poderosa do que eu sempre fui. Quem pensa que eu me acho. Vamos naquela palavra em inglês. Não, tem em português a palavra, aquela que eu não consigo falar. Como é que é? Empoderamento. Odeio essa palavra. Tem 2 palavras que eu não consigo dizer aqui, que a Márcia, ela já me bloqueia. Na ausência dela, eu consigo falar. Próprio. Não, vai de novo. Eu não consigo, é próprio. Roberto, eu te falei 20 vezes, próprio. Ele sai até na frente do espelho, né, Pinta? Fico lá, depois que ela vai embora, eu vou lá para frente do espelho e repito. O cliente que patrocina esse programa aqui, o marketing ou propaganda, ele tem estacionamento próprio. Aproveita então e conta para a Luana quem é esse patrocinador. Tu sabes quem é o maior distribuidor de tubos Tigre? Com todas as bitolas à pronta entrega desde sempre? Desde 1956, Ivo Pence. Na Presidente Roosevelt 864. E tem o estacionamento próprio na Maranhão. O cara entra... Outra coisa, entra para dentro com o seu caminhãozinho. Ele quer me deixar louca hoje. Então, eles pedem sempre que a gente saliente aqui que é a pronta entrega, porque as empresas mais jovens, competentes também, têm trabalhado num outro formato que é assim... Venda consignada com estoque da fábrica, mas tu está com a tua obra lá e tu programou não sei o quê... Estradas esburacadas, não sei mais o que, nesse país cheio de solavancos, ninguém pode garantir, olha, essa mercadoria que o senhor comprou no dia 10 vai estar na sua obra dia 15. Não pode. Em tese deveria poder, mas não pode. Então, o Ivo Pence prefere trabalhar e vender e anunciar só as mercadorias que ele realmente coloca à pronta entrega. Porque aí a gente criou um slogan bem bonitinho para eles, que é porque sua obra não pode parar, entendeu? Então, Ivo Pence, o seu Ivo está lá, tem 90 anos, continua lá trabalhando. Ontem eu fiz uma palhaçada, o filho dele estava de aniversário, tá? Aí eu liguei para ele, está de aniversário hoje, Ivo? Tô. Eu digo, então tu está roubado, cara. Eu tenho 3 coisas que eu queria fazer na vida que eu não consegui. Eu queria ser diretor de arte, virei publicitário e fiquei próximo. Queria ser jogador queria ser jogador de futebol, também não deu. Queria trabalhar com música, também não deu. Agora eu me vingo. Toda vez que eu sei que tem um amigo que está de aniversário, eu ligo para ele e ele é obrigado a me ouvir cantar parabéns. Aí eu cantei parabéns nas orelhas dele. Tudo que eu não quero nesta vida, eu não vou nem contar para o Pintaúde quando é que eu faço aniversário. Ele me cantando parabéns. Ai, Márcia, sabe que eu adoro fazer aniversário, né? Não, incrível. Estou de aniversário dia 30 de novembro. Agora, então? Daqui pouquíssimos dias. Me liga. Liga e canta parabéns no ouvido da Luana, que ela vai achar o máximo. Dia 30 de novembro. Agora anota aí para mim, por favor. 30 de novembro. Não, a Luana, se deixar, comemora aniversário a semana inteira. Não, eu também gosto de fazer aniversário, mas a Luana se supera. A Luana, se deixar, comemora, é Kerby. Como é que vocês operam com esses 18 clientes? Tem grupo de trabalho? Todo mundo atende todo mundo? Todo mundo atende todo mundo. Né? Nós temos núcleos na parte do atendimento. Não, o atendimento se divide. Para poder dirigir o trabalho. Exato. Mas dentro da operação, a gente trabalha com operação fluida. Todo mundo atende todo mundo. Né? A parte do varejo, a gente acabou
segmentando algumas áreas, mas, no geral... Porque precisa um pouco mais de eletricidade, né? Não, nem só eletricidade, tem que ter um pouco de sequência, de cadência, né, que aí facilita quando a gente tem duplas já definidas, né, pré-definidas, ou equipes dedicadas. Na verdade, tem alguns clientes que, mesmo não sendo do varejo, eu tive 2 ou 3 casos na vida que os caras me pediram para que não fosse nunca trocado a pessoa da criação. Um caso que eu já contei várias vezes, da Betanin. A Betanin, o seu Telmo, que era o diretor comercial à época lá, ele disse, pô, o seu César, que os irmãos Betanin ficaram ricos com um produto que as pessoas têm vergonha e botavam atrás da porta, inventaram um tal de design. Então, ele disse que passava toda aquela informação para o atendimento, esse atendimento que fica de dono da informação. Ele disse, eu vou dar a conta para vocês se no atendimento ou na criação tiver ou alguém que é dono, ou é sócio, alguma coisa que eu sei que não vai sair, a informação não vai escapar. Qual é o problema, seu Telmo? Não me traga campanha aqui com bruxinha na vassoura. Nós fazemos design, nós alteramos. Nós somos a maior empresa de produtos de limpeza do país. Não me vem com bruxinha aqui. Eles trabalhavam com a Scala, e a Scala é uma agência grande, na época, sei lá o que acontecia, cada vez que eu trocava atendimento, vinha lá o atendimento novo, uma campanha maravilhosa, tivemos uma ideia genial. Ele disse que odiava, então, às vezes, a manutenção de alguém no olho, na sequência do trabalho, né? Mas a Laura faz uma coisa que é sensacional, assim, ela oportuniza que equipes ou duplas diferentes participem dos brains, ou sugiram, ou tragam ideias para clientes que não fazem parte do seu núcleo, né? Ou, enfim, isso também faz com que outras propostas acabam surgindo. Mas no dia a dia, sim. No dia a dia, às vezes, as duplas funcionam bem. Eu vejo que você seguido tem umas reuniões com várias pessoas de várias áreas, né? Eu me lembro que a gente... Quando se comemorou acho que é junho, né? O dia do mídia. Julho? Não, acho que é junho. Acho que é junho. 20 de junho. A gente fez um especial aqui, a gente convidou 3 profissionais de mídia. E eu me lembro muito que a Ana Carolina foi uma da Centro, cria da Luana, diga-se de passagem. Foi ela que estava intimidada e depois falou bem? Também, as duas, né? Ela e a Natália. Não, teve uma que disse, eu não sei o que eu vou falar. É que a gente fica tímido. E depois ela falou legal. Ela falou super. É a Natália, né? Que a gente fica... Tu falou da Natália, mas a Ana começou assim, inclusive a Ana, ela é bem branca, de um olho bem verde. E ela assim, chegava a ficar subir um vermelhão, assim. Mas enfim, a Ana defendeu muito essa questão de para um planejamento de campanha, unir todas as áreas, né? Que nem sempre é possível em função do timing que os clientes exigem, aquela coisa para ontem, como todos eles querem. Mas que quando acontece, quando dá tempo de fazer essa reunião com mídia, criação, produção, sai uma entrega muito mais completa, muito mais, né? De dar mais orgulho. Mais um elemento do porquê escolher a Moove para a gente. Nós trabalhamos com metodologias bem diferentes, tá? Então, nós trabalhamos com alguns projetos onde o escopo é extremamente definido, né? Então, alguns processos onde a gente já sabe o que vai entregar lá na ponta e, para isso, a gente usa a metodologia mais clássica possível. Mas, para outros, a metodologia é o método ágil, porque a gente acaba mudando, esse escopo acaba mudando ao longo do processo. Mas uma das coisas que a gente não abre mão é fazer esse encontro das áreas. Para quê? Porque a maioria das estratégias, não adianta o planejamento pensar ela independente das outras, independente e não da ser mídia, aplicável, né? Independente da criação e não conseguir executar. E essa conversa ela é riquíssima, porque ela antecipa, ela pega um espaço de tempo e reduz consideravelmente, e ela aprofunda em conhecimento de uma forma muito absurda, né? E ela elimina intermediários, né? Totalmente. O telefone sem fio. Esse formato de aproximar as pessoas por causa de uma razão específica, ou trabalho, ou cliente, é uma excelente forma de se fazer intrinsecamente endomarketing, que é o grande problema de qualquer empresa, de qualquer segmento. Eu tenho falado várias vezes aqui, por exemplo, tu quer ver como tu é super maltratado na Labs, na Renner, não sei o quê, todas que tu quiser de departamentos, na hora de fazer o pagamento. Tá? Porque eles não têm a menor informação sobre por que eu estou ali fazendo. Na hora que tu está pagando, tu devia ser bem tratado, dar um bombonzinho. O senhor já foi na loja, já voltou? Não, as pessoas estão mal-humoradas, não sei se ganham um pouco, deve ser uma das razões. Eu citei essas 3 ou 4, porque eu já estive na Renner, eu tive que subir em cima do balcão e tirar a roupa e ficar nu e dizer que eu conhecia o seu Galó, que eu ia mandar prender. Ai, meu Deus. Fez um escândalo. Ai, ainda bem que eu não era... Eu acho que eu não era nem viva para ver uma cena dessa. Não, os caras começam com coisas desse tipo. O Renner, na época, não sei se eles continuam fazendo, eles botavam lá bem pequenininho,
2 pila, 12 pila, 14 pila para doar para não sei quem, sem te pedir autorização. Mas como que eu me fiz na minha fatura? E eu disse que eu não ia pagar a fatura enquanto eles não tirassem daqui. Lá o senhor tem que solicitar. Eu não vou solicitar nada, eu não pedi para botar. E eles implicaram, e aí eu não pagava e dava juros sobre o total. Né? Ah, mas fiz um escândalo e tu é trimaltratado. Tu entra num brete para não sei o quê. O próximo! Todas essas lojas. Então, eles deviam de fazer o que eu estou te dando, só uma pontinha dessa coisa que eu percebo. Por que eles não pegam, põem uma TV ali, tá os caras da cobrança ali? Olha aqui, ó, essa é a próxima campanha que nós vamos botar na rua, que a agência criou para nós, que nós vamos dizer para as mamães que elas são as mais lindas do mundo. Quando entrar uma mamãe aqui, tratem bem. Tu está pagando. Tu tem toda a satisfação de estar pagando um troço que tu comprou, tu, em vez de ser convidado, tu é quase corrido da loja. E essa parte na propaganda favorece esse... A percepção da marca, né? É em todos os pontos de contato. Em cada momento de contato. A propaganda favorece um pouco, porque tu tem que juntar as pessoas para discutir uma série de coisas para o trabalho daquele cliente. Então, esse grudar de mídia com o atendimento, com não sei o que, lá com a produção... Extremamente rico, né? É uma coisa super... Porque na propaganda se tem isso mais ou menos ao natural que nas outras empresas, porque são muito departamentalizadas, fica mais complicado, né? E a cocriação com o cliente também é sensacional. Quando o cliente participa desse processo, o cliente dentro do briefing, o cliente acompanhando o desenvolvimento, também é riquíssimo. E não depende do cliente? A gente conversa muito sobre isso aqui, porque eu e o Pintaúdi, a gente tem uma teoria, né? Que a propaganda tá mais cagalhona. A gente defende que a propaganda tá cagalhona. Mas a gente também entende que o anunciante tá cagalhão, né? Então, assim, quando se tem Tu tá ouvindo o que essa moça casada, proximamente mãe de filha, tá falando? Eu tô super me cuidando para não largar nem... Não, ele adora, pode. Explica a regra, a gente não explicou a regra para ela. Desculpa, Luana. Pode falar palavrão. Não sei, ele começou dizendo que eu me atrasei. Tu estava aqui antes de todo mundo. Aqui pode falar qualquer palavrão. Aqui é a rádio, eu já te falei feminista, e a gente só toca MPB menos Roberto Carlos, tá? Menos Roberto Carlos. Pode falar o palavrão que tu não pode falar veja bem, não pode falar. E tu pode falar o palavrão que tu quiser menos um só, que tu não pode dizer aqui, que é cu. Cu tu não pode falar aqui. Tá. Os outros tu pode dizer. Tá, por isso que ela se dá esse direito. Tu te lembra, Pintaúdi, isso aí. Tu te lembra que eu te expliquei? Eu nunca falei cu aqui. Não. Eu só aviso as pessoas. Tu lembra que uma vez eu expliquei por que eu usava o Veja Bem? Não te lembra? Não. Eu te expliquei uma vez em que momento eu usava o Veja Bem. Foi a Luana que me ensinou. Quando tu não sabe o que responder, tu diz assim, Veja Bem. Lembro, que aí tu ganha tempo. Aí tu ganha um tempo para dar uma... Eu tenho uma definição mais complexa de Veja Bem, que é o seguinte, normalmente, para mim, quando o sujeito me olha e diz Veja Bem, ele está no subtexto me dizendo... Olha aqui, ó, cala tua boca, escuta que eu é que sei e vou falar. Já viu como os políticos gostam de usar? Veja bem, lá na Assembleia, mas não tem um que não escape desse do Veja Bem. Outro formato de usar o Veja Bem, muito bem. Nós aqui até, porque nós temos... A gente só usa o Veja Bem quando a gente não sabe o que responder. Nós temos, é bem menos maléfico do que os políticos. Que apresenta aqui comigo um programa Brechó Musical, tá, que ela veio com esse visto Veja Bem. Aí eu falei para ela que não, ela caiu umas 2, 3 vezes, errou de novo. Aí um dia nós fizemos um programa aqui falando qual foi aquela artista do 1800 e pouco? Não vou lembrar. Não fala. Natália. Grávida, então. O programa foi sobre a obra da Chiquinha Gonzaga, que foi uma puta de uma mulher, né? Um baita de um trabalho, mas... Ela foi uma puta ou ela foi uma mulher? Não, foi um baita de um trabalho. Ela pode ser... Né? Aí ela pode ser quem ela quiser. Eu vou te permitir, Denise, que nós vamos criar uma outra forma de apresentar o Veja Bem. Se tu disseres assim, como eu vou te liberar agora, tu pode falar, Veja Bem, Chiquinha Gonzaga. Entendeu? Porque aí vem com uma coisa rica atrás de uma coisa pobre que é o Veja Bem e derruba. Né? Mas a gente não gosta muito de Veja Bem aqui. Entendi. Tá? Muito então bom. pode Veja falar bem, palavrão Roberto, sempre. Ela disse, entendi. Veja bem, Pintaúdi. Bom, mas então eu falava que a gente acha que a propaganda está mais cagalhona. Mas a gente também entende que o anunciante está mais cagalhão. Então ele também não compra as ideias mais... não são inovadoras. Veja bem. Chiquinha Gonzaga. Veja bem, Chiquinha Gonzaga. São ideias mais ousadas, não inovadoras. Elas podem ser extremamente simples, inclusive na sua execução, mas mais ousadas, mais corajosas, mais com, né, bota o pau na mesa e é isso aí. E os clientes não compram essa coragem, né? Para a Move deve ser ainda mais difícil, porque trabalhou durante muitos anos com muitas contas públicas. Eu me lembro de uma
uma campanha para a Assembleia, não faz muito tempo. Até vou dar o crédito que a gestão era do Marcelo Nepomuceno. Perfeito. Que era uma bandeira do presidente da época, se não me engano, era o Edgar Preto. Perfeito. Sobre a questão da violência doméstica, né? E aí eu acho que foi uma das últimas assim que me impactou mais, que eu vi, se não me engano, foi num Buzzdoor, que dizia tapete Tapete não chuta, escada não bate e maçaneta não dá soco. Isso, e aí era o rosto de uma mulher machucada, enfim, usando essas desculpas que, infelizmente, muitas delas se escondem atrás dessas frases para não denunciar uma violência doméstica. Então, eu acho que foi uma... E ainda assim, ela me chocou mais, não pela ousadia, mas por ser um órgão público fazendo esse tipo de campanha. Era da Movie? A campanha era da Move. Era da Move. Mas eu acho que é também mais difícil ter ideias e executá-las quando o cliente também é mais engessado, que é o órgão público, que tudo. Assim, qualquer milímetro escorregado pode gerar um... A Assembleia ainda mais sendo uma casa política, né? Exato. Então, mas essa campanha foi sensacional, assim. A gente teve... Cliente conta pública é ruim mesmo, porque é muita gente mandando em muita coisa que às vezes a pessoa que está mandando... Não, é muita gente mandando em pouco tempo, né? Porque muda muito rápido também, né? Muitas pequenas áreas de poder, os tempos de gestão são muito menores, né? Mas é sensacional trabalhar com a área pública. Sim, ela tem uma série de especificidades, de burocracias, de ritos, né, de solenidades, mas ela te permite falar com a sociedade, te permite trabalhar com causas que são muito prazerosas de trabalhar. Falar sobre violência, legal. Falar sobre alimentação, falar sobre o voto. A Assembleia é super ousada quando ela faz uma campanha que incentiva as pessoas a votarem consciente. Eu acho... Tem uma... Do caralho, pode dizer, Lu. Caralho. Vai, que eu vi que saiu assim... Do caralho, isso aí. Do caralho. Só que aqui tem uma ressalva. Como é uma rádio feminista, não é do caralho, é do caralha. Da caralha. Da caralha. Mas é isso, assim, tu poder falar sobre essas questões na publicidade, na comunicação de modo geral, é fantástico, né? Tu falou uma palavra que eu também tenho dificuldade para pronunciar, mas que é uma coisa que no serviço público se pega bastante bem, quem trabalha com comunicação, que é especificidades, que é o lugar mais cheio de especificidades. Sim, muito. É muito regrado. Sabe que é uma coisa assim, ó, eu pensei que já sabia, acho que já sabia, mas estava me esquecendo. Eu participei da campanha para o governo do Olívio. E aí tinha que criar originalmente, a primeira tarefa era a marca e não sei o que e tal. Aí eu me enchia de história e tal, e cada vez que eu ia levar lá, eles trabalharam simultaneamente conosco e com a casa de cinema que fazia toda a parte de audiovisual, né? E aí 2 ou 3 vezes o cara, Furtado, espera um pouquinho que eu tenho que atender esse cara aí. Eu digo, cara, estou há uma semana quebrando a cabeça para fazer um troço cheio da desculpa e da justificativa técnica, isso, não tinha marca que aprovasse de jeito nenhum. Aí já meio assim... meio irritado. Meio puto. Foi uma diretora de arte que fez o que ela fez, nós começamos a repassar os grandes políticos, a história e tal, e aí nós percebemos a letra V dentro do nome do Olívio, e ela fez o sinal de positivo, aquilo que é só o tique quando está fazendo checklist. E aí eu digo, puta, isso aqui. Eu não levei 30 segundos, os caras aprovaram. Aí eu digo, agora tu vai me explicar, cara. Eu já fiz um monte de marca que eu acho muito mais legal que isso aqui, e vocês aprovaram isso aqui. Aí ele me explicou que era por causa da aplicabilidade. Ele disse, uma marca para a campanha política tem que ser a mais singela possível, porque a gente ganha muita coisa. Então, tu pensa que tu vai fazer um manual para aplicação de marca para os caras pintar os muros lá em São Luís Gonzaga, não vai dar jeito nenhum. Isso aqui, mesmo saindo tudo torto, vai ser a marca do Olívio. Né? É isso, é uma coisa... Legal. Tem essas dificuldades, mas também, como qualquer cliente, tem uns outros aspectos que são bons, que a gente aprende como isso. Sensacionais. Tu falaste do Marcelo, mas esse ano também na gestão que o Thiago está à frente da superintendência, nós conduzimos uma campanha a respeito do repasse de imposto de renda para o Fundo Criança, né, em instituições. Reverteu numa verba sensacional para o Estado, né? Então há uma possibilidade de deixar uma parte do imposto dentro do Estado. A gente fez essa primeira campanha no início do ano,
E agora existe mais um percentual possível de ser deixado, que é, se eu não me engano, 8%, né, da declaração do imposto de renda. Então, tu faz uma campanha num órgão público que reverte em benefício, que reverte em verba, que reverte em possibilidade de ajudar entidades sociais dentro do Estado. É uma coisa que só um órgão público te permite. Né? Aí tu tem outros aprendizados com isso aí, como é que essa mecânica funciona, que é totalmente diferente da área privada, né? Totalmente. É ruim, mas é bom. Mas exige um aprofundamento grande. Eu quero assim, ver se tu vai né? gostar do que eu vou falar agora aqui, que é o seguinte. Para anunciar aqui na EO, tá, a gente solicita sempre para quem queira fazer esse exercício maravilhoso, que queira ter uma relação íntima conosco, é que nós não temos tabela de preço, nós temos relações íntimas. Como é que eu explico isso? Tu bota um comercial aqui, ele vai para dentro dos nossos canais, isso é uma relação íntima, entendeu? E aí é o seguinte, para anunciar aqui, a gente sempre orienta para o possível diretor ou diretora de marketing, ou anunciante que possa estar nos assistindo, que deve fazer o seguinte: contrate uma agência de propaganda. Tá? A gente prioriza agências de propaganda. Se, por acaso, lá alguém não cumpriu com o prometido, não fez a entrega, o sujeito está decepcionado, a empresa não quer, aí sim, aí pode fazer contato conosco, com a nossa mesa de negociações, 31 91 382. Marketing 31 91 382. Marketing e ou propaganda hoje com a... Estivemos, né, na verdade, que acabou, encerrando? né? Sim, passamos do horário. Para variar. Tava boa a conversa. Eu botei no card que ela ia ter 1 hora para falar. Então... Ela falou 15 minutos. Não. Tu fala demais, Márcia. mas eu não vou nem dizer porque que a Luana falou só 15 minutos, né? Então ela tem que vir num outro programa para completar essa 1 hora. Vamos ver, Exatamente. se falou 15 minutos, tem que vir mais 4 vezes aqui para completar 1 hora. Posso vir. Tu viu o card Eu que eu venho. fiz? Eu botei... 1 hora de Luana Rodrigues. Vai ser pouco para falar sobre a Movie. Tu vê, se tivéssemos cumprido, seria pouco, Olha. imagina. Né? Bom. Não, mas eu consegui pelo menos falar da Casa Maria. Conseguiu. Tirou Da isso minha do dor teu de coração, assim. Não, Bom, tudo então, de bom. este foi mais um Marketing ou Propaganda. Estivemos hoje com a presença ilustre da sócia-diretora da agência Move, Luana Rodrigues, que concorre pela 3ª vez à agência do ano no Salão ARP. Como atrasou um pouquinho, hoje a convidada pode se despedir, né? Todos sempre podem, tu é que não deixa. A gente dá uns cortes. O único que se despediu realmente aqui, que teve tempo suficiente, foi o Orestes. Só. Não, mas é que o Orestes tem um lugar de muito... tem um lugar de fala dele no teu coração, né? Então a Luana vai encerrar o marketing ou propaganda de hoje. Isso aí, muito bem. Luana, obrigada pela presença e o microfone é teu. Márcia, muito obrigada pela oportunidade. Pinta, obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês, falar sobre a Move, falar sobre o Reforchi, falar sobre os espaços para as mulheres, a importância de ocuparmos alguns espaços e podermos reivindicar sobre isso. E falar sobre o Salão ARP, né? Estamos aí concorrendo pela 3ª vez. Eu estou torcendo por você, sinceramente. Fico muito feliz. Eu vou contar tudo pro Márcio Coelho e pro Fábio Bernardi, hein? Eu vou te entregar. Não prometi nada. Eu disse que eu gostei do Márcio e gostei do cara da escala. Eu só disse que bem. gostei. Ah, é o Márcio. Olha aí. Mas eu não disse que estava torcendo por eles. Tá bom. Além da Move, os nossos participantes concorrentes, Isso a aí. Rosângela Lopes, o Robson Albuquerque, a Carla e a nossa querida Laura Azevedo. Mas porque vai ser legal se vocês ganharem o tricampeonato, vai. Ai, vai ser muito gostoso. Vamos combinar, né? Vai ser muito gostoso. Até os inimigos vão gostar. Tchau. Muito obrigada. logo, Quinta-feira obrigada. estamos de volta. Tchau, tchau. Cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.